Akira era apenas um estudante comum no Japão. Durante a vida escolar, algumas garotas chamam seu amigo Tsukasa para almoçar, mas ele recusa, dizendo ter trabalho do conselho estudantil. As meninas se impressionam com o quanto ele é dedicado como presidente. Em outra mesa, alguns alunos agradecem a uma garota chamada Shiori por ter ajudado com algo. Enquanto isso, Akira está lendo romances no celular quando um amigo se aproxima para conversar. O rapaz pergunta se ele gosta de Ice Sky, mas Akira responde friamente que aceita qualquer coisa de graça. O amigo dá um aceno e vai embora, pedindo que ele recomende mais histórias gratuitas se encontrar. Observando-o sair, algumas garotas comentam curiosas sobre com quem ele estava falando. Enquanto almoça, o próprio Akira se surpreende por alguém ter lhe dirigido a palavra, já que é praticamente invisível na escola. De repente, seu celular começa a falhar e uma estranha escuridão surge no teto da sala. A sombra se transforma em um círculo mágico que se espalha pelos pés dos alunos. Todos entram em pânico, enquanto o círculo os teletransporta para um enorme castelo. Confusos, eles tentam entender onde estão até que um sacerdote aparece e anuncia que o rei irá receber eles. Assim que o homem se afasta, os estudantes veem um rei e uma princesa diante deles e se perguntam quem são. O rei então explica que os convocou de outro planeta para o mundo de Morgan. Ele revela que estão no Império Redis do continente humano, atualmente invadido por demônios. O rei afirma que, como guerreiros de outro mundo, eles têm o poder de derrotar o Lorde Demônio, e todos se animam com a ideia de uma grande jornada. Porém, o sacerdote informa que apenas um deles pode ser o herói lendário, e pede que testem suas habilidades. Um garoto coloca a mão em uma esfera mágica, mas descobre que não é o escolhido. O sacerdote o tranquiliza, dizendo que ainda assim será um soldado poderoso. Em seguida, uma garota chamada Yuki descobre que é uma maga de dispersão. E Tomoya aprende que é um cavaleiro. Depois que Shiori descobre ser uma curandeira, o sacerdote explica que todos podem ver seu status mesmo sem tocar a esfera. Os alunos começam a verificar suas habilidades e Nanise pergunta a Akira qual é a dele. Ele revela que é um assassino, mas se confunde ao ver que seus atributos são absurdamente altos. Logo depois, Tsukasa coloca a mão na esfera e exibe seu potencial como um herói, recebendo elogios do sacerdote e aplausos de todos os colegas. Akira, no entanto, se questiona como Tsukasa pôde ser reconhecido como herói com estatísticas tão baixas, enquanto as dele são muito superiores. Quando Nanise insiste para que ele mostre seus próprios dados, Akira permanece em silêncio, desconfiado do rei e da história dos demônios. Ele decide manter sua classe poderosa em segredo e usa um feitiço para ocultar sua presença. Nanise, percebendo seu desaparecimento, acha que ele foi embora e o deixa em paz. Quando todos terminam os testes, o sacerdote informa que preparará equipamentos especiais e pede que descansem em seus quartos. Aliviado por não ter sido descoberto, Akira segue os outros alunos sem ser notado. Enquanto caminha, ele percebe uma câmera no corredor e entende que o rei está monitorando os estudantes, o que confirma sua desconfiança. O que Akira não percebe é que um cavaleiro o observa nas sombras. Mais tarde à noite, ele encontra um depósito abandonado e decide dormir ali. Depois de descansar, resolve explorar o castelo em busca de informações e observa a paisagem estranha da cidade. Fica maravilhado ao perceber que realmente está em outro mundo. Saltando pelas torres, descobre que seus poderes são sobre-humanos. Então, ele ouve vozes em uma sala próxima e se esconde para espiar. Escuta a princesa dizendo ao rei que os estudantes são apenas crianças ingênuas com classes especiais. O rei, confiante, ordena que ela inicie o plano, e ela sai da sala. Oculto, Akira observa o rei e pensa que poderia acabar com ele facilmente. O rei sente um arrepio, mas ao se virar, não vê ninguém e volta ao trabalho. No dia seguinte, Akira almoça tranquilamente, ainda mantendo sua presença oculta. Akira se pergunta se deveria contar aos outros estudantes sobre os planos do rei, mas percebe que ninguém acreditaria nele de qualquer forma. Em uma mesa próxima, Tsukasa se levanta e diz a todos que o rei fez um grande favor ao convocar eles e conceder-lhes habilidades poderosas. Ele declara que devem se unir e retribuir ao rei derrotando os demônios. Todos concordam entusiasmados em apoiar seu herói, enquanto Akira percebe que todos foram enganados pela história falsa inventada pelo rei. Após o almoço, o comandante da guarda noturna, chamado Saran, reúne os heróis para o treinamento, vangloriando-se de ser a última linha de defesa do país. Sua parceira, Jules, o repreende, lembrando-o de agir com humildade. Saran então informa que eles receberão um treinamento especial de 1 mês antes de partirem para um labirinto enfrentar monstros. Sabendo que os alunos não têm nenhuma experiência de combate, ele tenta tranquilizar eles dizendo que os ajudará a aprender.
Enquanto os jovens se animam, Akira permanece nas sombras, desconfiado das intenções do cavaleiro. Decidido a investigar mais, Akira se afasta enquanto Saran deixa os alunos aos cuidados de Jules. Ao se aproximar de uma fonte, Akira ouve Saran chamar ele e se surpreende, achando que seu feitiço de ocultação havia acabado. Mas Saran explica calmamente que o feitiço ainda está ativo. Ele apenas consegue ver ele porque possui olhos místicos capazes de detectar o calor corporal das pessoas. Desconfiado, Akira coloca a mão no punho da faca, mas Saran garante que não pretende denunciar ele. Mesmo sabendo que o cavaleiro serve ao rei, Akira hesita, sem saber se deve confiar nele. Então, Saran pede que mantenha o encontro em segredo e promete ajudar ele, o que faz Akira finalmente baixar a guarda. Os dois se sentam e Akira diz que quer ler os arquivos do rei para entender melhor aquele mundo. Saran pergunta o nível de sua habilidade de ocultação, e Akira responde que está no máximo, mas admite que todas as outras estão no nível 1 e não sabe como aprimorar elas. Surpreso, Saran sorri e se oferece para treinar ele, dizendo que os arquivos reais não contêm nada de realmente útil. Akira se anima com a ideia de ficar mais forte e explorar aquele novo mundo, mas ainda deseja retornar à sua família. Saran concorda, mas o aconselha a aumentar seu poder até encontrar um meio de voltar para casa. Akira se sente culpado por receber tanto auxílio sem dar nada em troca, então o cavaleiro propõe que ele o pague contando histórias sobre o planeta Terra. Akira sorri, aperta sua mão e se apresenta formalmente, demonstrando respeito. Durante o treinamento, Akira descobre que, além dos humanos e demônios, também existem elfos e homens-besta naquele mundo. Sob a orientação rígida de Saran, ele passa por exercícios intensos e aprende que o nível de classe só pode ser aumentado derrotando monstros, enquanto o nível de habilidades cresce com prática individual. Com o passar dos dias, Saran fica fascinado pelas histórias sobre a Terra e sua tecnologia, achando tudo ao mesmo tempo incrível e banal. Akira, por sua vez, começa a sentir saudades do seu antigo mundo. Mais tarde, Saran conversa com Jules, que pergunta por que ele passa tanto tempo com Akira. O cavaleiro responde que as histórias do garoto são boas demais para deixar de ouvir, e Jules também demonstra curiosidade. Quando Saran revela que Akira é o verdadeiro herói, possuidor de uma habilidade de ocultação no nível máximo, Jules fica surpreso, já que apenas o primeiro herói lendário do mundo possuía algo assim. Pouco depois, Akira se aproxima da sala e entrega a Saran um livro retirado dos arquivos do rei. Ele explica que o conteúdo é preocupante, e Saran confirma, dizendo que o volume descreve um plano para destronar o rei. Akira, então, descobre que foi o próprio Saran quem escreveu o livro, disfarçando-o como um simples livro de receitas. O cavaleiro revela que o rei é um homem cruel que busca controlar o mundo em benefício próprio. Akira lembra do programa de convocação e reflete em silêncio. Saran explica que muitos cavaleiros reais têm seus próprios conflitos com o rei e que pretendem tirar ele do poder sem recorrer à violência. Impressionado, Akira comenta que, como assassino, poderia eliminar o rei facilmente sem ser notado, mas confessa que hesitou em fazer isso no primeiro dia. Saran o compreende e diz que ter uma classe de assassino não o obriga a matar. Akira concorda, dizendo que não suportaria que sua família soubesse que ele se tornou um assassino. O cavaleiro o elogia por sua prudência e afirma que confia nele justamente por ter mostrado sabedoria e discernimento ao não acreditar cegamente nas palavras do rei. Aos olhos de Saran, isso significa que Akira é alguém que sabe lidar com os próprios problemas e não se deixa enganar com facilidade. O garoto fica em silêncio por um momento e, em voz baixa, explica que nunca recebeu muita atenção quando era criança. Saran se surpreende com a confissão e Akira acrescenta que ele é a única pessoa que já o elogiou tanto na vida. Sorrindo, Saran pergunta se Akira estaria disposto a ajudar ele a destronar o rei de forma pacífica, como forma de retribuir o reconhecimento que recebeu. Akira responde que pensará no assunto e deixa a sala. Após um mês completo de treinamento, Saran anuncia aos estudantes que o grupo explorará o grande labirinto de Kenenan. Uma multidão se reúne para se despedir dos heróis, e Akira se surpreende com a atenção que todos estão recebendo. Enquanto observa a multidão, ele nota uma garota assistindo de longe e se aproxima para perguntar o que ela está fazendo ali. A garota, irritada, diz que seu povo fez grandes sacrifícios para convocar os heróis, e ele não deveria agir como se não soubesse de nada. Confuso, Akira explica que desconhece os detalhes, então ela responde que se encontrarão novamente quando ele souber a verdade. Logo depois, os heróis entram no labirinto e iniciam uma intensa batalha contra monstros. Um dos estudantes, acidentalmente, ativa uma armadilha, que atrai ogros gigantes. Akira elimina um deles e pergunta a Saran se devem recuar,
e o cavaleiro concorda, dizendo que abrirá caminho para os alunos. Saran então usa uma poderosa magia de espada divina e destrói todos os monstros à frente. No entanto, quando o grupo atravessa o portão, encontram ainda mais criaturas bloqueando a saída. Tsukasa se lembra de uma bomba de fumaça que a princesa lidera para emergências e decide usar ela. A explosão elimina os monstros menores, mas, em meio à fumaça, surge um minotauro gigantesco e muito mais forte que os anteriores. Quando Dios entra na sala com os outros cavaleiros e vê o monstro, fica espantado que uma criatura tão poderosa apareça em um nível tão baixo. Akira avança para o ataque, esquivando-se do golpe do minotauro e subindo em seu corpo. Ele tenta atingir o inimigo, mas a pele endurecida da besta quebra sua lâmina em pedaços. Chocado, Akira desvia de outro ataque e retorna até Tsukasa, que está exausto e incapaz de lutar. Sentindo-se culpado, o herói admite que não consegue enfrentar o monstro, mas Akira o encoraja, dizendo que precisa confiar em seus companheiros. Ele lembra que todos foram treinados para lutar, mas Tsukasa entra em pânico, acreditando ter falhado como herói. Akira percebe algo estranho e pede à maga de dispersão que examine Tsukasa. A garota avança e lança um feitiço que revela e remove uma maldição demoníaca responsável por seu desespero. Com o herói recuperado, Akira se posiciona ao lado de Saran e pergunta se pode usar uma técnica específica. Saran assente e invoca um relâmpago que atordou o Minotauro diante dos estudantes atônitos. Aproveitando a brecha, Akira se move como uma sombra e surge atrás do monstro, preparando-se para liberar sua magia sombria suprema. Akira então utiliza seu poder, que é a magia das sombras, para derrotar um monstro gigantesco. Ele arrasta a criatura para o subsolo e a batalha termina com sua vitória. Em seguida, Saran se aproxima e elogia seu esforço, reconhecendo que ele está exausto, mas que se saiu muito bem. Ele agradece a Akira pela ajuda, dizendo que todos sobreviveram graças a ele. Akira responde que, na verdade, foi Saran quem o ajudou a controlar sua magia quando ela quase saiu do controle durante o treinamento. Saran comenta que nunca tinha ouvido falar de uma habilidade adicional de magia das sombras, um poder extremamente forte, porém difícil de controlar e que consome muito do usuário. Por isso, ele o alerta a só usar ela em situações realmente necessárias. Apesar disso, Saran revela que trouxe algo importante para Akira, uma espada chamada Katana, forjada pelo primeiro herói. Akira fica surpreso que ele tenha lhe dado a arma em vez do herói atual. Saran explica que o herói já possui sua própria espada sagrada e que, além disso, o rei perceberia se ele andasse com uma arma tão incomum. Akira então pergunta por que isso seria um problema, e Saran confessa que roubou a espada do arsenal real. Mesmo assim, Akira aceita o presente e agradece, perguntando o nome da lâmina. Saran diz que o nome está gravado próximo ao punho, mas ele não sabe o que significa. Quando Akira observa, vê as palavras Yato no Kami escritas, que significam Espada do Cavaleiro Celestial. Ele também encontra uma mensagem deixada pelo antigo dono, dizendo que esperava que a espada encontrasse seu sucessor e o guiasse em tempos de aflição. Akira fica animado com a ideia de um dia conhecer esse guerreiro lendário. Saran comenta que também gostaria de ter conhecido o herói, mas a maldição que o aflige é poderosa demais e resiste à intervenção de qualquer herói. Ele admite saber quem está por trás dela, mas não pode fazer nada. A cena muda para a princesa, que realiza um ritual misterioso. Akira surge e golpeia o cristal diante dela, deixando-a chocada. Ela pergunta quem ele é, e ele responde que seu ato serve para remover a maldição que atormenta o herói. A princesa, irritada, quer saber como ele entrou em seus aposentos sem permissão. Akira retruca que damas não deveriam usar maldições para controlar os outros e a chama de bruxa. Questiona suas motivações, e ela responde friamente que faz tudo por sua majestade. Akira insiste em saber por que segue cegamente as ordens do rei, mas ela repete a mesma frase, como se fosse um fantoche sem vontade própria. Mais tarde, Akira retorna a Saran, que pergunta se ele se revelou à princesa. Akira admite que sim, pois queria entender as razões dela, mas percebeu que ela já não era mais dona de si, apenas uma marionete nas mãos do rei. Após conversarem, Saran ordena que ele vá descansar, mas o adverte para não dormir no castelo, pois a princesa amaldiçoará todos, exceto o herói. Como ela nada sabe sobre Akira, não poderá tocar ele, mas certamente tentará matar ele. Akira entende o perigo e pergunta se Saran não vai repreender ele por ter se exposto. Saran sorri e diz que isso faz parte da impulsividade da juventude, e que cabe aos adultos corrigirem esses erros. Akira se alegra e diz que gostaria que houvesse mais adultos como ele em seu mundo. Saran, brincando, pede que o leve junto quando retornar ao seu lar, pois gostaria de explorar ele. Na manhã seguinte, Akira acorda com uma sensação estranha e se aproxima do castelo para investigar. Lá, Tsukasa o encontra e, surpreso, pergunta onde ele estava, supondo que a maldição tenha sido quebrada.
Akira responde que apenas estava dormindo e pergunta o que aconteceu. Sakasa, com tristeza, informa que o comandante Saran foi morto. Desesperado, Akira corre até o corpo do amigo e chora por ele. Um dos aprendizes diz que a adaga usada no assassinato era de Akira, acusando-o de ser o principal suspeito por desaparecer constantemente. Os soldados o acusam de assassinato, mas Sakasa tenta acalmar eles, dizendo que não podem condenar ele apenas por coincidências. Nesse instante, o rei chega e o acusa formalmente de ter cometido um grande pecado ao matar o comandante dos cavaleiros, declarando que ele deve enfrentar a justiça e a morte. Antes que o capturem, Akira utiliza sua magia de invisibilidade e desaparece diante de todos, deixando-os atônitos. Ele foge e se encontra com Gil, que revela que o comandante foi morto pelos assassinos pessoais do rei, conhecidos como os Corvos da Noite, liderados por Gerban Alel, e que Akira também é alvo deles. Gil conta que Saran deixou suprimentos em seu quarto e aconselha-o a fugir imediatamente. Akira pega os itens e escapa para longe. Enquanto isso, o rei conversa com a princesa, dizendo que duvida que Saran tenha morrido tão facilmente, especialmente porque ele havia amaldiçoado todos, exceto o herói. A princesa responde que agora só precisam de um pretexto para declarar guerra ao leste, mas que o rei precisará usar certas crianças como peões e que Akira logo morrerá em alguma trincheira. O rei ordena que ela envie os Corvos da Noite para caçar ele, e ela obedece. Na manhã seguinte, Akira lê uma mensagem deixada por Saran. Nela, o comandante diz que, se Akira precisar se esconder, o melhor lugar é em um dos calabouços de Sarabi, mas que deve lembrar-se de que o suprimento de água é limitado. Também acrescenta que se Akira deseja aumentar seu nível de classe, o segredo está justamente nesses calabouços. Quanto mais fundo ele for, mais fortes serão os inimigos que enfrentará. Akira se recorda de uma conversa em que perguntou por que ninguém explorava esses lugares, e Saran explicou que eram extremamente perigosos, pois até mesmo ocultar a presença era inútil contra monstros com sentidos de olfato e audição aguçados. No entanto, se ele aprimorasse sua habilidade de assassinato, poderia ocultar seu cheiro, passos e até mesmo sua assinatura térmica. Determinado, Akira entra em um dos calabouços e derrota inúmeros monstros. Lembra-se então das palavras do comandante. Quando seu nível de classe chegar a 100, ele obterá uma habilidade única que o ajudará a triunfar neste mundo. Assim, Akira parte rumo ao labirinto de Canton. Akira continua sua jornada enfrentando os chefes do labirinto e, durante a batalha, descobre o restante da mensagem deixada pelo comandante Saran. Nela estava escrito que, ao entrar na câmara do chefe, ele não poderia sair até que um dos dois morresse. Determinado, Akira inicia o combate contra o gigantesco monstro. Ele bloqueia diversos ataques colossais, mas acaba sendo atingido nas costas. Mesmo ferido, grita que não morrerá ali, que precisa continuar lutando. Reunindo toda sua força, Akira canaliza sua magia das sombras e, com um golpe devastador, despedaça o monstro, vencendo a luta, mas ficando gravemente ferido, precisando recorrer à sua reserva de energia mágica de emergência. Enquanto isso, no palácio, um jovem conversa com Tsukasa, dizendo que receberam ordens para ir imediatamente ao setor do Rei Demônio, embora ainda estejam abalados pela morte do comandante Saran. Tsukasa reflete e percebe que tudo deve estar ligado à maldição da princesa, mencionada pelo vice-comandante Gil. Ele decide ir sozinho, mas seus amigos insistem em acompanhar ele. Contudo, Tsukasa lembra que o próprio rei ordenou que fossem lutar contra o Rei Demônio. Uma garota do grupo afirma que acredita que todos ali estão seguros contra a maldição, pois ela é uma anuladora de magia resistente a esse tipo de feitiço, e, recentemente, tem conseguido sentir quando alguém está amaldiçoado. A Sarrina, outro membro, comenta que talvez suas ações estejam relacionadas a isso e tenta se lembrar de algo confuso. Ele recorda ter quebrado cristais em um quarto desconhecido usando uma espada, mas não compreende bem o motivo. Ele diz que manipulação é ainda mais perigosa que uma maldição quando se trata de controlar pessoas, e lamenta não ter conseguido ajudar Akira como queria, dizendo que falhou em apoiar ele, amaldiçoado ou não. A narrativa então mostra um flashback de quando a Sarrina conheceu Akira trabalhando em um certo lugar. Akira revela que evita falar com os outros porque não quer que ninguém da escola saiba, especialmente sua irmã mais nova, que está no primeiro ano. Akira desperta do sonho e percebe que estava relembrando de Asahina, desejando que ele esteja bem, assim como sua mãe, Yui. Ao se levantar, nota que não sente dor alguma e percebe que suas estatísticas aumentaram drasticamente. Ele se pergunta por que sua vida está quase completa mesmo após ter quebrado costelas e sido envenenado. Também percebe que sua magia das sombras e a habilidade adicional evoluíram 2 níveis, tornando-se mais fáceis de controlar. Sem entender completamente o que aconteceu, ele decide seguir em frente. Enquanto avança pelos andares do labirinto, Akira se depara com um enorme lodo gigante bloqueando seu caminho. Ele o destrói com um golpe explosivo, e de dentro da criatura surge uma bela garota.
Ao ver ela, Akira acredita que ela é uma elfa, com o rosto mais bonito que já viu. Ele decide usar uma habilidade estranha que possui olhos especiais que permitem enxergar o mundo de outra forma. Mas o poder é tão intenso que ele quase perde a visão, sendo forçado a interromper o uso imediatamente. Ele reconhece o perigo da técnica e promete não utilizar ela novamente. Nesse momento, a elfa desmaia diante dele, mas Akira percebe que ela ainda está viva e gravemente ferida, com apenas 2% de vida restante. Quando ela desperta, pergunta onde estão, e ele explica que estão no 75 grau andar do labirinto. Antes que consiga responder quem é, ela volta a desmaiar e cai em seu colo, com febre alta. Akira leva a um abrigo seguro e tenta tratar ela. Mais tarde, quando acorda, ela encontra Akira preparando chá e o observa em silêncio. Ele a incentiva a beber para se aquecer, já que o frio ali é intenso. Ela admite que está com fome demais para dormir, então ele lhe serve comida quente, o que a deixa visivelmente feliz e grata. Akira cuida dela com carinho e diz que está acostumado, pois sua mãe era doente e ele sempre cuidou dela. A garota olha ao redor e nota uma inscrição na parede, perguntando se foi ele quem a escreveu. Akira confirma, dizendo que o número 69 representa seu método de rastrear o progresso, ele marca cada andar que alcança. Ela, confusa, diz que ele mencionou estar no 75 grau andar e pergunta por que desceu. Akira explica que ali era o ponto de água mais próximo e que a trouxe para esse local para garantir sua segurança. Desconfiada, ela pergunta se ele tocou seu corpo de maneira imprópria. Akira fica constrangido, mas garante que jamais faria isso, pedindo que ela descanse. Ela sorri, dizendo que é uma membro da família real e que nunca ninguém a tratou com tamanha gentileza antes. Ambos acabam adormecendo. Mais tarde, a cena mostra os dois enfrentando um enorme troll. Akira, preocupado, pergunta por que ela continua seguindo, dizendo que agora está recuperada e deveria seguir seu próprio caminho. Ela responde com um sorriso que apenas está indo na mesma direção que ele. Pouco depois, eles entram em uma nova área do labirinto e ficam paralisados diante de um gigantesco dragão que aparece de repente e os ataca com brutalidade. Akira tenta ativar sua habilidade de ocultar presença, mas ela é inútil, pois o dragão consegue rastrear sua energia mágica. O monstro acerta um golpe devastador em Akira, que revida ativando o poder misterioso que possui e consegue aplicar um golpe mortal. Um feixe de luz surge do corpo do dragão, irradiando por toda a caverna. O dragão se transforma em um enorme gato azul, e nem Akira nem Amélia conseguem entender como aquilo é possível. Amélia usa sua habilidade do Olho do Mundo e descobre que o gato é, na verdade, um metamorfomago, por isso ele conseguiu se transformar em um dragão. Agora tudo faz sentido para ela, já que um dragão de verdade seria muito mais resistente do que aquele gato. Akira fica impressionado com a facilidade com que Amélia usa sua habilidade e pergunta por que ele mesmo não a está utilizando. Ele se lembra de como seu cérebro quase se partiu ao meio na última vez que tentou usar ela e acredita que é porque seu nível ainda é muito baixo para controlar ela. No entanto, Amélia acredita que o problema está no fato de Akira rejeitar a habilidade, o que o impede de dominar ela corretamente. Nesse momento, o gato preto desperta e começa a falar. Ele demonstra decepção por ter sido derrotado por um humano e uma elfa, mesmo tendo se transformado em dragão apenas por diversão. Akira fica chocado ao ouvir o monstro falar, e ao perceber sua expressão, o gato se ofende. Ele o repreende, dizendo para não comparar com monstros de baixo nível guiados apenas por instinto, pois ele é uma criatura dotada de intelecto superior, criada pelo próprio Senhor Demônio. Akira responde que isso não faz diferença alguma, pois, depois do último golpe, o gato não conseguirá mais lutar. O gato preto diz não se importar em morrer, mas afirma que antes tem uma mensagem para entregar a Akira. Ele se ergue, emanando uma aura ameaçadora, e declara que o Senhor Demônio o aguarda em seu castelo, localizado no coração do continente demoníaco, em meio aos vulcões. Essa revelação deixa Akira desconfiado, e ele pergunta como o Senhor Demônio sabe de sua existência e por que quer que ele vá até seu castelo. O gato responde que o Senhor Demônio é uma entidade muito além de sua compreensão, portanto, não pode revelar mais nada. Em seguida, deita-se no chão e pede que Akira o mate, mas ele recusa. O gato insiste para que pare de fingir ser nobre, afirmando que os humanos consideram todos os demônios e monstros inimigos, portanto, seria natural que o matasse. Akira discorda, dizendo que seu verdadeiro inimigo é o rei, e não acredita que os demônios sejam seus oponentes naturais. Amélia, então, lembra-o de que a porta da sala do chefe só se abrirá se o chefe morrer ou se eles forem mortos por ele. O gato concorda com ela e pergunta se Akira pretende morrer de fome ali dentro. Ele quer saber por que Akira não quer matar ele, e a resposta é simples, mas surpreendente. Akira diz que é uma pessoa que gosta de gatos, e diferente dos outros monstros, aquele gato pode conversar com ele.
Por isso, acredita que deve haver uma brecha que lhes permita sair da sala sem precisar matar ele. Amélia se recorda de algo e afirma que há, de fato, outro meio. Se Akira fizer um pacto com o Gato Preto e aceitar ele como seu familiar, ele deixará de ser reconhecido como um monstro-chefe e a porta se abrirá. O Gato Preto ri da ideia, dizendo que apenas um usuário de magia experiente, com grande controle sobre o mana, pode realizar o ritual, e que Akira não tem essa capacidade. Amélia discorda e revela que Akira já superou o limite necessário para fazer ele. Ela lembra ao gato que Akira havia desprendido seu mana do corpo para confundir ele anteriormente, algo que apenas o primeiro herói da história foi capaz de fazer. Convicta, Amélia acredita que Akira pode realizar o ritual, mas admite não saber se ele conseguirá concluir ele com sucesso. Akira pergunta o que acontece se falhar, e o gato responde que um dos dois morrerá ou, no pior dos casos, ambos perderão a vida. Akira aceita o risco, e o gato, sem entender o motivo de tamanha determinação, o deixa prosseguir, dizendo que não se importa em morrer. Akira, irritado com sua indiferença, diz que tentará fazer ele entender o valor da vida mais tarde. Pergunta então a Amélia como conduzir o ritual, e ela explica que o primeiro passo é dar um novo nome ao gato. Akira o batiza de Night, noite, inspirado em seu pelo escuro, que lembra o céu noturno. O gato não reage, então Akira passa ao passo seguinte: canalizar seu mana na pata do gato. Amélia o alerta de que, a partir desse momento, não haverá retorno, e se ele não conseguir controlar o gato, poderá perder a vida. Akira mantém a confiança e inicia o processo. Assim que o mana começa a fluir para a pata de Night, Akira sente uma poderosa onda o envolver, como se estivesse sendo afogado. Ele percebe que está sentindo o poder contido dentro do gato. De repente, encontra-se caindo em direção a uma cidade em chamas. Horrorizado com o que vê, Akira observa Night devastando o local e matando todos que tentam fugir. Ele tenta impedir ele, mas o gato o ataca com sua energia sombria, causando-lhe ferimentos graves. Akira se levanta e Night o incita a matar ele, dizendo que essa é a única forma de sair daquele lugar com vida. Mesmo assim, Akira hesita, incapaz de atacar o gato. Night volta a atacar ele, atingindo-o com garras cheias de poder sombrio, e os ferimentos no mundo dos sonhos começam a refletir em seu corpo real. Forçado a reagir, Akira arremessa sua adaga, mas Night a desvia facilmente e começa a concentrar ainda mais sua energia para encerrar o combate rapidamente. Akira, em vez de atacar, corre em sua direção e se deixa ser perfurado pelas garras do gato. Night fica atônito com o gesto e pergunta o que ele está tentando fazer. Akira responde que não quer matar ele e que sabe que Night também não deseja matar ninguém. Night responde que, apesar de ser inteligente, ele continua sendo um monstro e seu instinto o obriga a matar qualquer um que cruze seu caminho. Akira percebe que Night está cansado de matar e diz que ele não precisa mais lutar contra esse instinto sozinho. Ele segura suas garras e promete cuidar dele, garantindo que nunca mais precisará fazer algo assim novamente. Lentamente, o mundo dos sonhos começa a desaparecer, e à medida que Night passa a confiar nele, seu corpo se transforma no de um gato de tamanho normal. Ele encontra conforto nos braços de Akira, enquanto o sol nasce no mundo dos sonhos, refletindo a paz que agora sente ao lado de seu novo mestre. Quando Akira desperta, percebe que o ritual de pacto funcionou, e toca Night para confirmar. Uma marca dourada surge no dorso de sua mão, e o símbolo vermelho na testa do gato torna-se dourado também. Amélia explica que essa é a marca do pacto bem-sucedido agora. A alma de Akira está ligada à de Night. O gato acorda e comenta que está curioso para ver até onde seu novo mestre conseguirá chegar. Em seguida, ele o aceita formalmente como seu dono e jura lealdade eterna. Amélia se apresenta e Night responde que, por ser companheira de seu mestre, ela também tem o respeito dele. Nesse momento, um círculo mágico aparece no chão, sinalizando que o chefe foi derrotado. Mesmo assim, Akira parece distraído, imerso em pensamentos. Ele diz que gostaria de seguir para o próximo andar logo, mas Night está ferido. O gato o tranquiliza, dizendo que a porta permanecerá aberta até que decidam usar ela. Portanto, não há necessidade de pressa. Ele decide descansar e se recuperar, e Amélia sugere que aproveitem esse tempo para se conhecerem melhor. Night concorda imediatamente, e Akira fica surpreso com a rapidez com que sua personalidade mudou. Enquanto isso, Soto e seu grupo chegam a um país fundado por um herói que também foi convocado da Terra, assim como eles. Todos ficam boquiabertos ao perceber que o lugar se parece exatamente com o Japão histórico. Cada construção, rua e vestimenta os faz sentir uma estranha nostalgia. Relaxam por um tempo antes de discutir o que farão a seguir. Soto diz que a primeira preocupação deve ser o dinheiro, pois estão há um mês de ficarem completamente falidos e sem abrigo. Um dos rapazes sugere tornarem-se aventureiros,
afirmando que esse é o trabalho ideal para pessoas como eles, e Soto concorda. Em seguida, ele muda o foco para a coleta de informações, sugerindo que encontrem alguém experiente neste mundo ou busquem livros que contenham conhecimento útil. Um dos garotos suspira, dizendo esperar que exista algum livro que ensine como voltar à Terra. Contudo, Soto acredita que derrotar o Senhor Demônio é a única forma possível de retornarem. Ele supõe que apenas o rei e a princesa sabem como enviar eles de volta, e apesar de serem corruptos e cruéis, o grupo precisará conquistar sua confiança ao derrotar o Senhor Demônio. Ele declara que assim que tiverem recursos e informações suficientes, seguirão rumo ao continente demoníaco, mas Azari discorda. Ele acredita que devem se reagrupar com Akira antes de irem. Alguns membros concordam com Azari, enquanto outros ainda o consideram o assassino do comandante Sarin. O grupo começa a discutir até que as garotas intervêm, pedindo que Soto, como líder, tome a decisão final. Ele admite concordar com Azari e acredita que Akira já é mais forte que todos eles, mas duvida que consigam trabalhar juntos. Diz que Akira evita se envolver com outras pessoas e que, mesmo tendo sido seu colega desde o jardim de infância, ele nunca pareceu reconhecer ele. A revelação surpreende o grupo, e até Azari admite que Akira nunca foi alguém que gostasse de atuar em equipe. Soto então menciona que, segundo as lendas, apenas a espada sagrada empunhada pelo herói pode derrotar o Senhor Demônio. Por isso, ele precisa ficar forte o suficiente para cumprir seu dever. Mesmo que encontrem Akira, ele acredita que o herói só se juntará a eles se forem dignos. Assim, decide permanecer naquele país e treinar até que Akira reapareça. Enquanto isso, Amélia conta a Akira e Knight sobre seu passado. Ela revela que foi expulsa de seu reino pela própria irmã, que enviou soldados para caçar ela e matar ela. Cercada perto de um penhasco, Amélia usou sua magia de gravidade para se lançar no rio abaixo, sendo levada pela correnteza e escapando por pouco. No entanto, estava ferida e exausta, e um slime negro aproveitou sua fraqueza para engolir ela completamente. Quando recuperou a consciência, estava dentro da masmorra, e Akira havia acabado de salvar ela. Akira fica comovido ao ouvir sua história, mas Knight aponta algumas inconsistências. Slimes não comem pessoas, e mesmo que um tivesse feito isso, Amélia teria sido digerida antes de ser resgatada. Ela admite não entender como sobreviveu, mas é grata ao slime por ter levado ela até Akira. Ele então aconselha a voltar e tentar se reconciliar com sua irmã, mas Amélia já perdeu a esperança. Diz que não conseguiria encarar ela novamente, e Akira a incentiva, afirmando que, por serem família, tudo acabará dando certo. Ele comenta que também tem uma irmã irritante e intrometida, mas que ama profundamente. Amélia e Knight perguntam se ele deseja voltar ao seu mundo para rever ela, e Akira confirma, mas diz que antes precisa cumprir outra promessa. Ele começa a falar sobre Sarin, o homem que lhe ensinou a sobreviver naquele mundo, e sente o sangue ferver ao lembrar de sua morte. Tomado pela raiva, jura matar o rei e a princesa que o mandaram assassinar. O instinto assassino de Akira faz Amélia e Knight estremecerem de medo. Amélia grita seu nome, tirando-o do transe. Quando ele finalmente se acalma, ambos revelam que também conheciam Sarin, ele era um famoso comandante da cavalaria. Akira percebe que o clima ficou pesado demais, então, tentando aliviar a tensão, tira uma luva do bolso. Instintivamente, Knight se lança para agarrar ela, guiado por seus reflexos felinos, e o ar volta a se encher de uma leveza momentânea. Akira fica feliz ao ver que o truque que usava com os gatos de rua perto de sua casa também funciona com um gato monstro. Amélia, curiosa, quer tentar também. Pouco depois, Akira e Amélia começam a fazer carinho em Knight, aproveitando a maciez e o calor de seu pelo. Knight pede que Akira leve as coisas mais a sério, lembrando que suas almas estão ligadas e se um deles morrer, o outro também morrerá. Akira já sabe disso, mas está apenas feliz por ter um gato como familiar, já que sempre gostou de felinos. Quando terminam a brincadeira, decidem deixar a masmorra. Akira pergunta a Knight para onde o círculo de teletransporte os levará, mas o gato admite não saber. Ele explica que apenas alguns demônios ainda dominam a arte de criar círculos mágicos, e Akira decide encontrar eles e fazer eles trabalhar para ele quando chegar ao continente demoníaco. De repente, Amélia se lembra de uma lenda sobre círculos mágicos azul claros que transportam as pessoas para o lugar que mais desejam. Ela explica que quando várias pessoas entram no círculo, ele reage apenas ao desejo de uma delas. Akira comenta que isso pode causar problemas, mas Amélia garante que irá para qualquer lugar, desde que seja com ele. Sem pensar muito nisso, Akira entra no círculo mágico. Ele se pergunta se o círculo poderia levar ele de volta para sua família, mas logo afasta o pensamento, decidido a cumprir sua vingança primeiro. O círculo se ativa e o grupo é teletransportado para uma floresta de onde podem ver uma árvore gigantesca. Amélia fica em choque ao reconhecer a paisagem, enquanto Knight identifica a árvore como a árvore do mundo,
dizendo que estão na Floresta dos Elfos. Mesmo incrédula por terem parado ali, Amélia ouve Akira dizer que é um bom lugar para estar. De repente, um elfo escondido entre as árvores dispara uma flecha contra ela, mas Akira percebe a tempo e a empurra, desviando-a do ataque. Ele então corre na direção do arqueiro, bloqueia outra flecha com sua adaga e o derruba rapidamente. Amélia reconhece o arqueiro como Lian. Ele diz que não esperava encontrar a traidora ali enquanto investigava a luz misteriosa, e a manda fugir se quiser viver. Akira o nocauteia, sem paciência para suas palavras, mas logo percebe que foi tarde demais. O grupo já está cercado pelos elfos. A irmã de Amélia, Kilika, aparece à frente dos soldados, liderando-os pessoalmente. Ela encara Amélia com frieza e declara que ela morrerá por ter ousado retornar ao país. Antes de tudo isso, a vida de Amélia estava indo muito bem. Ela estava na linha de sucessão para se tornar a próxima governante do reino élfico e acreditava ter um ótimo relacionamento com sua irmã, ou pelo menos era o que pensava. Aos poucos, todos os seus conselheiros e guardas começaram a se voltar contra ela, até que um dia, Kilika a acusou repentinamente de ter cometido um crime terrível. Sem sequer investigarem, os guardas concluíram que Amélia devia ser culpada, apenas por ser uma filha da praga. Forçada a fugir antes que Kilika e os guardas a capturassem, Amélia abandonou o reino que um dia chamara de lar. Agora, estando novamente frente a frente com sua irmã, Amélia não sabia o que fazer. Tentou argumentar, dizendo que partiria por conta própria, que não havia necessidade de violência, mas Kilika estava obstinada em capturar ela. Antes que pudesse agir, Akira se colocou diante de Amélia, decidido a proteger ela. Kilika o olhou com desdém e perguntou quem ele pensava ser para se intrometer nos assuntos dos elfos. Mas Akira respondeu calmamente que havia conhecido Amélia no dia anterior, que havia gostado dela e não permitiria que Kilika falasse com ela daquele jeito. Ele também notou que Kilika se referia constantemente a Amélia como criminosa e, curioso, perguntou qual crime ela teria cometido. Kilika então arregaçou a manga, revelando um grande hematoma no braço, e afirmou que Amélia havia envenenado disfarçando o veneno de poção. Ferir outro membro da família real era um ato imperdoável, mesmo entre parentes. Amélia tentou se defender, insistindo que o que dera à irmã era realmente uma poção, mas Kilika zombou dizendo que ninguém acreditaria nela. Em seguida, aproximou-se de Akira e o encarou diretamente nos olhos. Amélia percebeu de imediato o que a irmã estava tentando fazer e gritou para que ele se afastasse, mas já era tarde demais. Kilika começou a rir e anunciou que sua habilidade de encantamento já estava ativa, declarando que o coração de Akira agora pertencia a ela, o que significava que Amélia não tinha mais aliados. Kilika esperava ver desespero no rosto da irmã, mas para sua surpresa, o que viu foi pura fúria. Amélia gritou para que Kilika desfizesse o feitiço e pedisse desculpas a Akira, pois ele tinha o direito de decidir a quem amar. Ver Amélia tão enfurecida chocou Kilika, que sempre a considerara uma fraca sem voz, mas agora ela parecia pronta para despedaçar qualquer um. Foi então que Akira interveio, pedindo que Amélia se acalmasse, pois não estava sob o controle de nenhum feitiço. Explicou que habilidades mentais como o encantamento só funcionavam em pessoas mais fracas do que o usuário. Kilika se recusou a acreditar que um simples humano pudesse ser mais forte que ela, mas Akira não se importava com o que ela pensava dele, apenas com o que pensavam de Amélia. Assim, ele exigiu que Kilika retirasse as falsas acusações contra ela. Kilika perguntou o que o fazia pensar que eram falsas, e Akira respondeu que sabia que Amélia jamais desceria tão baixo a ponto de envenenar um membro da própria família. Percebendo que não conseguiria convencer Akira, Kilika ordenou aos guardas que o matassem, mas antes que pudessem atacar, o rei dos elfos apareceu, ordenando que todos baixassem as armas. Kilika ficou em choque ao ver ele ali, já que ele deveria estar em viagem de inspeção por vários meses. O rei explicou que um problema inesperado o fizera voltar antes do previsto e exigiu saber o que a filha estava fazendo ali. Antes que Kilika pudesse responder, os guardas intervieram em sua defesa, afirmando que ela não havia feito nada de errado. O rei, no entanto, percebeu imediatamente que sua filha havia usado a habilidade de encantamento para controlar eles, e ordenou que os libertasse. Em seguida, dirigiu-se a Amélia e pediu desculpas pelo que ela havia sofrido, garantindo que Kilika seria punida por seus atos. Depois disso, o rei voltou-se para Akira e ordenou que ele deixasse imediatamente as terras élficas, pois não havia motivo para um humano estar ali. Amélia tentou defender ele, dizendo que Akira havia sido quem a salvara e a trouxera de volta, mas, embora grato, o rei declarou que ainda não gostava de humanos e exigiu sua partida. Diante disso, Amélia afirmou que, se Akira fosse embora, ela partiria também. O rei se enfureceu, dizendo que jamais permitiria isso, pois ela era a única em quem confiava para governar o reino quando ele se fosse. Akira, porém, respondeu que essa decisão cabia a Amélia, não ao rei. O rei mandou Akira ficar fora dos assuntos da família, mas Akira retrucou que, por não ser súdito dele, não tinha obrigação de obedecer. Com um olhar firme, declarou que, se fosse preciso, faria o rei escutar ele à força, e o monarca percebeu, pelo que ele havia feito a Liam há pouco, que não era uma ameaça vazia. Fiel ao seu orgulho, o rei não recuou e desafiou Akira para um duelo,
com a condição de que o perdedor obedeceria às ordens do vencedor. Akira aceitou, e o rei anunciou que o confronto seria realizado aos pés da árvore sagrada, como ditava a tradição. Enquanto caminhavam até o local, Amélia pediu desculpas a Akira por ter ele envolvido naquele caos, mas ele respondeu que não havia nada pelo que se desculpar, pois havia escolhido se envolver. Mudando de assunto, Akira mencionou o termo filha da praga, usado por Kílica, e perguntou o que significava. Amélia explicou que havia uma antiga lenda élfica, segundo a qual, quando nasciam gêmeos, um deles seria diferente dos pais, e traria desgraça à terra por isso. Era chamado de filho da praga. No passado, o gêmeo maldito era morto ao nascer, e Akira ficou surpreso ao saber que ainda havia elfos que acreditavam nessa superstição antiga. Amélia contou que, embora raramente isso fosse mencionado hoje em dia, Kílica vinha usando a lenda para isolar ela, já que seus olhos e cabelos tinham cores diferentes das do resto da família. Para Akira, era evidente que aquilo era apenas uma desculpa cruel para discriminar ela, e, com um sorriso, ele disse que achava os cabelos e olhos de Amélia lindos. Pouco depois, eles finalmente chegaram à árvore sagrada. E como foi Kílica quem começou toda aquela confusão, ela seria a oponente de Akira no duelo. Antes do combate começar, Akira decidiu que não usaria sua habilidade de ocultação, pois não haveria sentido em vencer se ninguém pudesse ver ele fazer isso claramente. Amélia o alertou de que Kílica era a espadachim mais forte entre todos os elfos, e enfrentar ela não seria fácil, ele deveria ter cuidado. Akira notou que Amélia ainda parecia ter grande respeito pela irmã, apesar de tudo o que havia acontecido. Então ela explicou que quando eram pequenas, eram muito próximas, e que independentemente de tudo, ela sempre veria Kílica como sua querida irmã. Quando o duelo começou, Kílica desembainhou sua espada, enquanto Akira escolheu lutar mantendo a lâmina na bainha. Irritada, Kílica perguntou se ele estava zombando dela por não levar a luta a sério, mas Akira respondeu calmamente que não queria correr o risco de matar ela acidentalmente. Assim que o combate teve início, Kílica avançou com uma série de golpes precisos, mirando seus pontos vitais, mas Akira desviou de todos com facilidade impressionante. Ele admitiu que Kílica realmente fazia jus ao título de espadachim mais poderosa dos elfos, mas era simplesmente rápido demais para ela, conseguindo evitar seus ataques e empurrar ela para longe. Pediu que se rendesse antes de se machucar, mas Kílica se recusou a ser menosprezada e ativou sua carta secreta. Um turbilhão de vento começou a envolver sua lâmina, e ela lançou uma rajada violenta na direção de Akira. Ele nunca havia visto nada igual e ficou surpreso por um momento, mas logo conseguiu se esquivar. Knight reconheceu a técnica de Kílica como magia de aprimoramento, e Amélia explicou que ela era a única elfa capaz de usar ela, tendo treinado até quase alcançar a perfeição. Kílica podia lançar poderosos ataques de vento à vontade, e Akira foi forçado a correr sem parar para evitar ser atingido. Em meio à luta, ele percebeu que Kílica parecia triste e perguntou o motivo. Ela negou, dizendo estar mais feliz do que nunca, mas Akira respondeu que para ele ela parecia miserável. Irritada com suas palavras, Kílica lançou outro ataque, que Akira desviou com facilidade, deslizando por baixo e aplicando um golpe baixo que a derrubou no chão. Quando Kílica se levantou, Akira já estava atrás dela, com a espada encostada em seu pescoço, mostrando que poderia ter matado ela se quisesse. No passado, Kílica e Amélia se davam muito bem, mas tudo mudou quando descobriram que Amélia possuía a classe de médium espiritual, uma dádiva que, dominada, podia tornar ela uma das pessoas mais poderosas do continente. A partir daquele dia, nada do que Kílica fazia parecia ser bom o bastante. Amélia tentou argumentar que aquilo não era verdade, mas Kílica estava tomada demais pela fúria para ouvir. Nesse momento, Liam se aproximou de Amélia e pediu que ela ajudasse a salvar Kílica, entregando-lhe um ramo da árvore sagrada. Amélia entendeu o que ele pretendia fazer, subiu nas costas de Knight e usou o poder do ramo para lançar um feitiço de purificação, libertando todos do encantamento de Kílica. Isso fez a elfa entrar em completo desespero. Enlouquecida, ela liberou seu ataque de vento mais poderoso, e Akira precisou usar magia das sombras para contra-atacar. Depois de um esforço intenso, ele conseguiu superar o poder dela, derrubando-a no chão e fazendo-a perder a vontade de lutar. Liam e Amélia correram até ela para verificar seu estado. Kílica, exausta, perguntou se haviam vindo zombar de sua derrota. Liam respondeu que não, que estava preocupado com ela. Mas Kílica não acreditou. Achava que, assim que o feitiço de encantamento se desfez, ele havia corrido direto para ajudar Amélia a libertar os outros. Contudo, Amélia explicou que Liam nunca estivera sob o feitiço dela. Kílica acreditou que era mentira e pediu que a exilassem ou executassem logo, pois não queria mais viver daquela forma. O rei interveio, dizendo que, se alguém devia ser punido, esse alguém era ele, pois fora o responsável por Kílica ter se tornado assim. Confusa, Kílica perguntou do que ele estava falando. O rei revelou que havia selado algumas de suas memórias muitos anos atrás, tentando proteger ela de uma verdade dolorosa, mas agora percebia que havia cometido um erro. Ele então desfez o selo, e todas as lembranças perdidas de Kílica retornaram de uma só vez. Quando era pequena, Kílica treinava próximo a um calabouço. Um dia, um estranho apareceu na entrada e lhe disse que poderia ficar mais forte rapidamente
se usasse umas esferas especiais. Ingênua, a menina pegou as esferas e entrou no calabouço para testar ela. No entanto, ao fazer ele, um exército de monstros poderosos surgiu. Sabendo que lutar sozinha seria arriscado, Kilika tentou fugir, mas, de forma anormal, os monstros saíram do calabouço e avançaram em direção à Vila Élfica. Decidida a proteger seu povo, ela ficou para lutar. Seu esforço chamou a atenção dos outros elfos, e logo chegaram reforços. Leon foi o primeiro a aparecer, mas acabou sendo mortalmente ferido por um goblin bem diante dela. Ver seu amigo morrer a destruiu por dentro. A culpa e o trauma quase destruíram sua mente, e foi por isso que o rei decidiu selar suas lembranças, acreditando que assim a protegeria da dor. Lia não for o único a morrer naquele dia, muitos perderam a vida. Mas a tragédia só não foi maior porque Amélia, usando sua magia de médium espiritual, conseguiu criar 2 feitiços poderosos, magia gravitacional e magia de ressurreição. Ela conseguiu reviver todos que morreram, então não houve perda real naquele dia. Mas como Kiligo foi o único que não sabia o que aconteceu, todos os envolvidos acabaram se afastando dela sem querer, e ela interpretou isso como desinteresse por não ser uma médium espiritual como Amélia. Kilika desaba em lágrimas ao perceber que transformou sua própria irmã em inimiga por um mal-entendido tolo. Mas Amélia diz que isso não é verdade, pois nunca poderia odiar Kilika de verdade. Ela tem muito a se desculpar por todo o problema que causou, mas no fim do dia, a família sempre estará lá, e aos olhos de Amélia, nada pode mudar isso. Naquela noite, um banquete é realizado em celebração à mudança de Kilika. O rei agradece a Akira por ajudar a resolver a situação e, como prometido, permite que Amélia decida o que quer fazer, mesmo que isso signifique partir em uma jornada com Akira. Falando nisso, o rei pergunta a Akira para onde ele planeja ir em seguida. Ele responde que vai para o continente das feras, já que Knight mencionou ser um ótimo lugar para comprar armas e equipamentos. Enquanto isso, Asaena e o restante da turma de Akira embarcam em um navio com o mesmo destino. Eles planejavam esperar até que Akira aparecesse, mas já ficaram fortes o bastante, então, em vez de ficarem parados, decidiram ir ao continente das feras para melhorar seus equipamentos. Na manhã seguinte, Amélia se despede de sua irmã, enquanto Liam pede a Akira que cuide bem de Amélia, já que ela é sua ex-noiva. No entanto, é bastante evidente que Liam tem sentimentos por Kilika, e foi por isso que ele rompeu o noivado. O rei também percebe isso. Então, diante de todos, ele declara que se ambos estiverem dispostos, ele mesmo realizará o casamento de Liam e Kilika. Os dois ficam completamente desconcertados com a declaração do rei, que, vendo o embaraço deles, decide não insistir no assunto. Em seguida, ele informa a Akira que preparou uma escolta para levar ele, junto de Amélia, até o porto da nação élfica. Akira, confiante em suas próprias habilidades, acredita que não precisará de proteção, mas o rei insiste, explicando que os casos de sequestro nas áreas costeiras têm aumentado e, por precaução, é melhor que estejam bem protegidos. Ao ouvir sobre o perigo, Kilika, Liam e vários soldados se oferecem para acompanhar eles, mas Akira recusa educadamente, afirmando que não há necessidade. Eles entram na carruagem e iniciam a jornada juntos. Durante o percurso, Akira questiona Knight sobre o motivo de ter permanecido escondido diante do rei elfo. Knight explica que nesse mundo as pessoas são extremamente desconfiadas de demônios e monstros, e como ele é ambos, preferiu se manter discreto para evitar problemas desnecessários. Akira brinca dizendo que o comportamento tão obediente de Knight pode acabar ofendendo o Rei Demônio. Amélia, confusa, pergunta como o Rei Demônio poderia saber o que Knight está fazendo. Akira então revela que o Rei Demônio está observando todos os seus movimentos através dos olhos e ouvidos de Knight, mas que, felizmente, ele não tem controle sobre o corpo do cavaleiro. Assim, não há risco de Knight trair ele em momentos críticos. Mesmo assim, Akira deixa claro que não quer que nada aconteça a ele, e caso um dia Akira e o Rei Demônio entrem em conflito, pede que Knight fique do lado do Rei Demônio. Knight comenta novamente que o Rei Demônio deseja encontrar Akira pessoalmente, embora o motivo ainda seja um mistério. Amélia imagina que talvez ele queira ser amigo de Akira, elogiando o quão impressionante ele parecia durante a luta contra Kilika. Falando sobre o combate, Knight menciona que Akira utilizou magia das sombras, manipulando-a de modo a envolver seu corpo como uma armadura. Akira admite que não compreendeu exatamente o que fez e explica que, no calor do momento, conseguiu conjurar uma habilidade chamada Shadowclad, segundo Knight. De repente, a habilidade de detecção de presença de Akira o alerta sobre um perigo próximo. Ele interrompe a carruagem e olha para o oeste, onde vê um grupo de bandidos observando-os de longe. Os bandidos mantêm uma garota como refém e ameaçam machucar ela caso o grupo de Akira tente qualquer movimento. Usando a garota como escudo, eles ordenam que todos se rendam e se amarram, ficando empolgados ao perceber que a princesa élfica também caiu em sua armadilha. Infelizmente para eles, escolheram a pior vítima possível. Antes que possam reagir, Akira usa as habilidades Shadow Sneak e Conceal Presence, nocauteando todos os bandidos num piscar de olhos. Com os inimigos derrotados, Amélia liberta a garota,
enquanto os guardas amarram os bandidos capturados. Akira então os interroga e descobre que todos agiam sob as ordens de um líder chamado Lord Grain. Segundo o escolta de Amélia, Lord Grain é um nobre do reino de Uruk, a maior nação do continente dos homens bestiais. Determinado, Akira decide tornar essa caçada pessoal e promete eliminar Grain assim que chegar ao continente. Ele ordena que a escolta leve os bandidos de volta ao reino e, junto de Amélia e Knight, segue viagem até o porto, onde embarcam rumo ao continente dos Beast Folk. Durante a viagem de navio, Amélia pergunta por que Akira está tão interessado em conseguir armas, já que ele parece ser poderoso o bastante. Akira explica que seu objetivo é vingar o comandante Sauron, e para isso precisa estar preparado para lutar contra um reino inteiro, não pode cometer nenhum erro. Como Akira deseja se fortalecer ainda mais, Knight sugere explorar a masmorra que existe na cidade portuária do continente Beast Folk. Akira considera a ideia, mas, como ainda faltam vários dias até chegarem ao destino, tudo o que pode fazer por agora é relaxar e aproveitar a viagem como um gato despreocupado. Enquanto isso, Amélia observa o mar com um sorriso tranquilo e comenta o quanto está feliz por ter decidido acompanhar Akira nessa jornada. Como era sua primeira viagem de navio, Amélia, completamente apaixonada por Akira, mal podia esperar para passar mais tempo com ele, assistir ao pôr do sol juntos e deitar sob o céu estrelado. Enquanto a garota sonhadora imaginava cenários românticos que jamais aconteceriam, Akira a ignorava completamente, imerso na leitura de um livro entediante que havia recebido de presente do Rei Elf. Mais tarde, naquela mesma noite, sob as estrelas brilhantes, Akira ainda estava concentrado no livro, enquanto a pobre Amélia dormia sozinha. O restante da viagem seguiu sem grandes emoções, e logo o navio chegou à cidade portuária de Brut, no continente dos Homens Bestiais. Assim que desembarca, Akira percebe que apenas humanos estão realizando os trabalhos pesados, o que indica claramente que os Homens Bestiais pertencem à classe dominante daquele lugar. Pouco depois, alguns brutamontes Beastmen se aproximam de Akira e o ameaçam, exigindo que ele entregue Amélia. Akira, sem paciência para lidar com esse tipo de gente, utiliza sua magia das sombras para cegar eles, poupando suas vidas apenas para não chamar a atenção desnecessária. Seguindo viagem, ele nota que as pessoas ao redor os olham com receio por causa de Knight, o gato negro de pelagem azulada que anda à frente dele. Knight explica que gatos pretos são temidos e desprezados naquele continente, embora o motivo seja complexo demais para perder tempo explicando. Enquanto isso, em outro lugar, a maga que Akira havia encontrado semanas antes no continente humano continua espionando-o em segredo. Ainda assim, Akira consegue encontrar uma estalagem decente e se acomoda com Amélia e Knight confortavelmente. Após o jantar, ele decide dormir cedo, deixando Amélia frustrada ao perceber que o quarto possuía 2 camas em vez de uma. Em tom tímido, Amélia sugere a Akira que só precisam de uma cama, o que deixa tanto ele quanto Knight completamente sem graça. Entendendo as intenções da elfa, Knight sai do quarto rapidamente, dizendo que eles podem fazer o que precisarem. Amélia agradece mentalmente por ele ter lhes dado privacidade e vai tomar um banho, esperançosa de que algo especial aconteça depois. No entanto, ao sair do banheiro, encontra Akira dormindo profundamente. Sem coragem de acordá-lo, ela apenas deposita um beijo suave em sua bochecha e deita ao seu lado na mesma cama. É então que Akira revela, em pensamento, que não está realmente dormindo apenas fingindo, pois deseja permanecer virgem para sempre. Na manhã seguinte, Knight retorna animado, esperando que seu mestre tivesse passado uma noite divertida com Amélia. Para sua decepção, percebe que nada aconteceu, e comenta consigo mesmo que seu mestre é um verdadeiro fracassado. De qualquer forma, não há tempo a perder, pois, segundo ele, um visitante importante está a caminho. O visitante é Crow, um ferreiro que Knight pessoalmente escolheu para aprimorar as armas de Akira. Knight explica que Crow é o melhor artesão de todo o continente, e foi por isso que sugeriu que Akira viesse até ali. Normalmente, Crow não aceita qualquer cliente, mas, devido ao pedido de Knight, conhecido como o Pesadelo de Adlia, não pôde recusar. Crow observa atentamente a espada de Akira e percebe que ela está danificada em vários pontos. Felizmente, garante que é capaz de consertar ela, e anota o orçamento necessário. Akira concorda e ainda pede que Crow fabrique 20 armas de arremesso apropriadas para assassinos. Ao perceber isso, Crow comenta que Akira provavelmente é um assassino, mas diz que ele não saberá usar direito as armas, já que parece inexperiente. As palavras dele ofendem Amélia, mas Akira não se importa, reconhecendo que realmente ainda lhe falta prática em combate. Além disso, Crow havia sido membro do antigo grupo do Herói Lendário, o que prova que entende de batalhas. Por isso, aceita o trabalho e entrega a Akira uma lista de materiais e o valor necessário para reparar a espada e forjar as novas armas. O método mais simples para obter os materiais seria explorar a masmorra sobre a cidade, e Akira decide ir até lá. Enquanto isso, Amélia resolve ir ao encontro de Crow, o que desperta a curiosidade de Akira.
Night acompanha a elfa e juntos vão até a forja, onde Amélia vai direto ao ponto. Ela menciona que o grupo do antigo herói perdeu para o Rei Demônio e que apenas o herói e um Beastman voltaram vivos. Crow entende aonde ela quer chegar e admite que ele e o herói realmente falharam em salvar a elfa que fazia parte da equipe. Amélia acredita que Crow é muito forte por ter escapado da ira do Rei Demônio, e por isso pede que ele a ensine a lutar, pois deseja lutar ao lado de Akira. Crow recusa imediatamente e pede a Night que a leve embora, chamando-o novamente de Pesadelo de Adlia. Curiosa, Amélia pergunta o que esse título significa, e Night explica que recebeu esse nome há 100 anos, quando o continente dos homens bestiais tentou invadir o território demoníaco. Então, em resposta, o Rei Demônio decidiu atacar a cidade mais próspera do povo bestial, Adlia, e enviou Night para lá. A única tarefa de Night era avisar os líderes de Adlia, mas tragicamente os instintos demoníacos de Night tomaram conta dele, fazendo-o perder o controle e aniquilar completamente tudo. Desde aquele dia, os homens besta passaram a se referir a Night como o Pesadelo de Adlia. E como Night é um gato preto, eles passaram a temer gatos pretos, acreditando que o Pesadelo de Adlia poderia estar disfarçado como um deles. Akira, do quarto do hotel, ouve a história de Night telepaticamente e passa a simpatizar ainda mais com ele após descobrir os detalhes. Night, por outro lado, continua afirmando que não queria mais existir desde então. Mas, depois de formar um contrato com Akira, ele se sente diferente e promete que mudou de vida. Do ponto de vista de Night, a história termina aqui, mas Crow afirma que há mais do que isso. Aparentemente, o desastre do Pesadelo de Adlia aconteceu depois que Crow perdeu a batalha contra o Rei Demônio. E pior ainda, a irmã de Crow morreu, mas não por causa de Night. Na verdade, a irmã de Crow sobreviveu, e estava entre os poucos que tentavam salvar os feridos debaixo dos escombros. Um nobre visconde tentava escapar e ordenou que seus magos abrissem caminho matando seus próprios compatriotas, junto com os destroços, sem hesitar. Esse nobre também tirou a vida da irmã de Crow, e esse nobre não era outro senão Royal Graham. Crow quis se vingar, mas sabendo que sua irmã desejaria paz acima de tudo, se conteve e passou a viver como um simples ferreiro. Embora normalmente se diria que ele estava no caminho certo, Amélia tenta influenciar ele a buscar vingança. Crow, no entanto, não quer mais falar sobre o assunto e manda os dois embora. Mas, quando estão prestes a retornar à cidade, uma grande explosão ocorre no centro, liberando dezenas de espíritos malignos. O responsável por essa calamidade é o mesmo homem que enganou Kilika a invocar monstros décadas atrás, o que levou à morte de Liam e à separação das princesas gêmeas. Amélia o reconhece e exige saber quem ele é. O homem se apresenta orgulhosamente como Arun, um subordinado do Rei Demônio. Aparentemente, ele recebeu ordens para matar todos na cidade, exceto Amélia e Akira. Mas sabendo que Amélia tentaria frustrar seus planos, Arun a cerca com seus monstros para impedir que ela use algum truque. Enquanto isso, Akira derrota qualquer monstro que cruza seu caminho. Ao saber telepaticamente por Night que Amélia está em perigo, Akira corre imediatamente para o local onde estão Amélia e Arun. Quando chega lá, descobre que Amélia já foi levada por Arun para dentro da masmorra. Percebendo que o vilão pretende manter ela viva, Akira decide lidar primeiro com a calamidade, ativando sua habilidade suprema, Shadow Hell, que libera uma quantidade massiva de aura sombria, consumindo todos os monstros em seu raio de alcance. Essa habilidade especial drena completamente o mana de Akira, fazendo com que ele desmaie inconsciente neste momento crítico. Night observava tudo aquilo do céu. Assim que Akira desabou, ele correu até seu lado. Sem saber como ajudar ele, ouviu de repente a voz do sistema que servia a Akira, dizendo que ele havia usado mais mana do que seu corpo podia suportar. Porém, a magia de cura das sombras seria ativada automaticamente para tratar ele. As sombras rapidamente cobriram Akira, e então seu corpo começou a brilhar enquanto a magia usava a mana armazenada para reparar seus ferimentos. Night apenas observava aquilo, surpreso e maravilhado, sem entender o que acabara de acontecer. Depois de um dia inteiro, Akira acordou de um salto e perguntou a Night onde estava. Ele respondeu que o levou até a casa de Crow após ele desmaiar. E vendo o pôr do sol, Akira perguntou se havia ficado inconsciente por 5 horas. Night disse que ele estava desacordado havia 1 dia e 5 horas, o que era compreensível por ter usado tanta mana de uma só vez. E explicou que, por sorte, a magia das sombras se ativou sozinha e o curou. Caso contrário, ele teria morrido. Perguntou então o que exatamente era aquela magia das sombras, e Akira respondeu que não fazia ideia. Disse que isso não importava no momento, pois havia algo mais urgente para resolver. Ele desceu rapidamente as escadas, onde Crow o esperava. Akira agradeceu por ter deixado ele usar a cama e pediu que colocasse na conta. Crow perguntou aonde ele ia, e Akira respondeu que precisava resgatar Amélia o mais rápido possível. O ferreiro gótico o advertiu dizendo que já havia passado mais de 1 dia
e que Amélia provavelmente fora levada ao continente demoníaco. Akira, determinado, declarou que invadiria o castelo do Senhor dos Demônios, mas Crow pediu que se acalmasse. Akira gritou dizendo que estava calmo, apenas com pressa, e Crow retrucou perguntando como ele podia afirmar isso se estava esquecendo suas armas. Akira respondeu rispidamente que não tinha armas no momento porque estavam em reparo, mas Crow apontou para a mesa. Ele havia transformado a espada de Akira em 2 adagas curtas por serem mais adequadas para um assassino. Disse também que cobriu o custo dos materiais e do conserto por ser uma emergência, mas pediu que Akira o reembolsasse assim que pudesse. Akira examinou as adagas e agradeceu a Crow, que tinha mais um presente para ele. Jogou-lhe um anel, dizendo que fora forjado pelo segundo ou pelo terceiro herói. O anel tinha escrito as palavras: "Eu te guiarei por todos os lugares." Crow se surpreendeu ao ver que Akira conseguia ler, e ele explicou que era o idioma de seu mundo. Perguntou então o que o anel fazia, e Crow disse que ele ajudava o portador a encontrar o que procurava. Assim que ouviu isso, Akira colocou o anel e ativou seus poderes. Um feixe de luz foi emitido pelo anel, apontando diretamente para a masmorra. Crow comentou que ele tinha sorte de os demônios ainda não terem levado Amélia para o reino demoníaco. Akira equipou-se imediatamente e partiu em direção à masmorra, montado nas costas de Knight, que pediu que ele não fosse imprudente como no dia anterior. Akira concordou, dizendo que não deveria ter arriscado sua vida de forma tão precipitada, pois isso também poderia ter custado a vida de Knight. Knight respondeu que não se preocupava consigo mesmo, apenas não queria ver Akira se machucar. Enquanto isso, Amélia estava na masmorra, exausta e ferida. O demônio chamado Orun falava com ela de forma animada, dizendo que as coisas estavam indo muito bem. Ele revelou que os demônios possuíam um feitiço capaz de controlar monstros, mas estava curioso para saber como ele afetava humanos e outras raças. Enviou então uma centopeia voadora em direção a Amélia, dizendo que, graças a ela, descobriu que o feitiço especial não conseguia controlar elfos, mas podia deixar eles imóveis. Reunindo forças, Amélia perguntou por que ele a mantinha ali. Orun respondeu que apenas demônios de segunda classe ou superiores podiam usar magia de teletransporte, mas infelizmente ele era apenas de terceira classe e não tinha essa habilidade. Por isso, estava esperando seu chefe chegar para levar eles ao continente demoníaco com o feitiço de teletransporte. Disse que não sabia quando ele viria, mas também não tinha pressa, pois estava se divertindo conversando com Amélia. Garantiu que ela podia fazer qualquer pergunta e ele responderia honestamente. Estava confiante de que, mesmo que Akira aparecesse antes de seu chefe e Amélia lhe contasse tudo, ele não teria chance de vencer ele. No entanto, assegurou-lhe que ela não seria ferida, já que precisava entregar ela ao Senhor dos Demônios em perfeitas condições. Ao mesmo tempo, Akira continuava procurando por Amélia, e o anel seguia apontando para a masmorra. Decidido a acelerar, ele foi interrompido por uma feiticeira encapuzada que apareceu pedindo para acompanhar ele. Akira lembrou-se dela como a perseguidora que o seguia, e assim que a garota peluda pediu para ir junto resgatar Amélia, ele a agarrou pela gola, exigindo que dissesse como sabia sobre Amélia. Avisou que, se a considerasse perigosa, a mataria ali mesmo. A garota explicou sobre sua habilidade de rastreamento espiritual, que usou para seguir Amélia até ela desaparecer na masmorra, e depois para localizar Akira indo na mesma direção. Disse que queria ajudar ele, e Knight confirmou que ela não estava mentindo. Então Akira soltou e perguntou por que ela queria ir junto. A garota se apresentou como Lea, a primeira princesa da nação das feras de Uruk. Disse que soube que o Senhor dos Demônios estava mirando Amélia, e veio avisar a ela e a Akira. No entanto, achou que ele não acreditaria em uma estranha sem provas, então decidiu apenas observar ele até o ataque dos demônios no dia anterior. Akira ainda não confiava totalmente nela, então usou sua habilidade Olho do Mundo e descobriu que ela dizia a verdade. Perguntou então o que fazia sua habilidade de barreira espiritual, e Lia se assustou, perguntando como ele sabia sobre seus poderes. Akira ordenou que apenas respondesse. Lea explicou que barreiras normais podiam ser aplicadas em locais fixos, mas sua barreira espiritual podia ser aplicada também em alvos móveis. Akira perguntou se ela poderia aplicar ela em pessoas, e Lia confirmou que sim. Lea diz a Akira que sua habilidade será extremamente útil para ele. Em seguida, revela que o Senhor dos Demônios está atrás da magia de ressurreição de Amélia, e que eles não podem deixar ele obter ela. Akira fica chocado com isso, e imediatamente sobe nas costas de Knight, ordenando que Lia o acompanhe. Knight pergunta se ele tem certeza de que podem confiar na garota, e Akira responde que precisam do poder dela para resgatar Amélia, não tendo outra escolha no momento. Enquanto isso, Amélia também descobre o plano do Senhor dos Demônios e fica bastante surpresa. Ela pergunta a Orun por que o Senhor dos Demônios desejaria sua magia de ressurreição, já que os demônios praticamente vivem para sempre e são incrivelmente difíceis de matar. Orun concorda, dizendo que também não vê muito sentido nesse poder, já que não pode ser usado em alguém que esteja morto há muito tempo e ainda possui um tempo de recarga extremamente longo. Amélia pergunta como ele sabe tanto sobre o assunto, e Orun responde que simplesmente sabe. Ele afirma que, quando Akira morrer em suas mãos em breve,
ela não poderá salvar ele com um feitiço de ressurreição, pois já o usou em si mesma. Fala animadamente sobre como quer ver as lágrimas de Amélia ao presenciar a morte de Akira e espera que sejam ainda mais abundantes do que as de Kirika quando Liam morreu por culpa dela. Enquanto isso, Akira segue a caminho da masmorra. Ele sente que já viu Lia antes, logo após ter sido invocado, e pede que ela conte o que fazia ali. Lia então começa sua história, explicando que era uma garota comum de uma vila pacífica, até que um dia um lodo negro apareceu e devorou toda sua família e seu vilarejo. Ela acredita que alguém modificou aquele lodo com magia proibida e o soltou de propósito. Desde então, jurou encontrar o responsável. Akira percebe que o mesmo lodo que engoliu Amélia deve ter sido aquele. Leia revela que foi a única sobrevivente de sua vila, e que devido às suas habilidades raras, a família real a adotou e a tornou princesa. Usando sua nova posição, ela investigou o incidente e descobriu ligações com o país que havia invocado Akira e outros heróis. Diz que muitos humanos e Homens-Fera desapareceram nos últimos anos, e foram usados como sacrifício para o ritual de invocação. Leia acredita que sua família estava entre os sacrificados e, por isso, queria observar de perto o herói que foi trazido ao mundo à custa dessas vidas. Akira responde que também é um dos convocados de outro mundo, mas Lia garante que não sente rancor dele. Seu ódio é apenas pelo rei e pela princesa responsáveis pelo ritual. Akira, por sua vez, admite que também tem ressentimentos profundos contra eles. Ele se recusa a acreditar que o rei os tenha invocado para lutar contra uma invasão demoníaca, e Knight concorda com ele. Knight explica que os demônios não tentaram invadir nenhum país no último século, e que as outras raças simplesmente os rotulam como uma espécie maligna que só busca violência. Logo depois, eles chegam à entrada da masmorra, e Knight explica que precisam eliminar uma certa quantidade de monstros em cada andar para prosseguir. Essa regra foi criada pelo primeiro Senhor dos Demônios, o fundador de todas as masmorras, e não há como burlar ela. Akira comenta que, se seguirem o método normal, isso levará muito tempo, então decidirá usar magia das sombras para acelerar o processo. Knight o adverte que ele ficará exausto antes mesmo de alcançar o demônio, mas Akira responde que não há outra opção. Knight então propõe uma alternativa. Ele cuidará dos monstros menores enquanto Akira preserva sua energia para a luta final. Contudo, ele teme perder o controle durante o combate e acabar ferindo seu mestre. Akira o tranquiliza, prometendo que garantirá que isso não aconteça. Pedindo sua ajuda, Knight se transforma em sua forma de 3 cabeças, varrendo hordas de monstros com seu sopro de fogo enquanto avança pelos corredores. Em meio à destruição, Knight começa a perder o controle e se chocar contra as paredes. Akira o chama, pedindo que se acalme, e sua voz alcança Knight, que sente como se estivesse flutuando em um vasto oceano. Ele se sente melhor ao ouvir Akira e pede que continue chamando seu nome, pois isso o ajuda a manter o controle. Akira acha aquilo um pouco suspeito, mas obedece e continua falando com ele. Enquanto correm pela masmorra, Akira pede que Knight lhe conte mais sobre o ódio das outras raças pelos demônios. Knight explica que tudo começou com o primeiro Senhor dos Demônios, que, ressentido por ter sido expulso para o continente árido e atacado por outras raças, tornou-se o símbolo do mal supremo. Desde então, espalhou-se a crença de que apenas um herói poderia deter ele. Enquanto Knight continua exterminando monstros, ele comenta que a maioria dos Senhores dos Demônios não tentou atacar os humanos. No entanto, algumas gerações atrás, um tolo que queria fama matou a esposa de um deles. Esse Senhor dos Demônios era um homem pacífico e devotado à família, mas ao perder sua esposa, tornou-se um verdadeiro flagelo. Akira sente pena dele, mas decide que, se for realmente o responsável pelo sequestro de Amélia, ele pagará caro. Knight concorda, mas pede que Akira lembre que nem todos os demônios são iguais. Alguns são cruéis e desejam destruir todas as outras raças, enquanto outros apenas querem viver em paz. Akira promete lembrar disso e logo depois eles chegam ao salão onde Amélia está presa. Akira imediatamente confronta o demônio, dizendo que levará Amélia de volta, e ordena que Lia lance uma barreira sobre ela. Nesse momento, Knight retorna à sua forma normal, e Orun, o demônio, comenta com ironia que está impressionado com a rapidez com que a mão direita do Senhor dos Demônios trouxe o assassino até ali. Knight não dá atenção às provocações e pede desculpas a Akira, dizendo que não poderá ajudar ele por um tempo. Até mesmo Amélia se desculpa por ter envolvido ele naquela confusão, mas Akira diz aos dois para se acalmarem. Ele garante a Amélia que não deixará ninguém levar ela e empunha suas adagas. Orun também invoca suas armas, dizendo que Akira perderá aquela batalha e sua vida junto. Knight lembra que o Senhor dos Demônios havia ordenado que trouxessem Akira vivo, mas Orun responde que suas instruções eram apenas para trazer Amélia com vida. Se Akira tentasse interferir, deveria matar ele. Knight fica incrédulo ao perceber que o Senhor dos Demônios teria mudado de ideia assim. Enquanto eles discutem, Akira aproveita a distração e se aproxima silenciosamente de Orun, atacando-o pelas costas. O demônio bloqueia facilmente o golpe e contra-ataca, estendendo sua lança e cortando a perna de Akira. Mesmo ferido, Akira continua atacando sem piedade, mas nenhum de seus golpes consegue atravessar a defesa de Orun,
que encara o combate como uma brincadeira. O demônio o fere repetidas vezes e, entediado, decide encerrar a luta, dizendo que ela foi menos divertida do que esperava. Akira, porém, declara que será ele quem a terminará, ativando sua magia das sombras. As sombras se espalham pelos locais onde seu sangue caiu, e Akira usa uma habilidade especial para invocar bestas sombrias a partir dele próprio. Todos ficam atônitos ao ver aquilo, e Orun tem dificuldade em lidar com as criaturas que o atacam por todos os lados. Enquanto ele tenta conter os lobos sombrios, Akira avança e corta seu braço e sua perna, fazendo-o deixar cair a arma. No entanto, Akira está exausto, e Orun ainda tem truques guardados. O demônio toca sua flauta sinistra, convocando os monstros sob seu comando para lutar. Akira entra em pânico ao ver o enxame se aproximando, pois sua magia das sombras ainda está em recarga e ele não tem como se defender. Os monstros concentram energia para disparar um feixe devastador contra ele, mas Lia usa todas as suas forças para criar uma enorme barreira ao redor de Akira antes de desmaiar. A barreira absorve o impacto dos ataques e quando os monstros tentam se aproximar para um combate corpo a corpo, ela reflete as investidas de volta contra eles, explodindo suas cabeças. Logo depois, Amélia se aproxima de Akira, dizendo que pode se mover novamente, pois Orun enfraqueceu. Ela se esconde atrás dele, enquanto Orun admite estar decepcionado consigo mesmo. Akira aponta sua adaga para o inimigo, mas hesita em desferir o golpe final. Orun o provoca, dizendo para se apressar e zombando do fato de um assassino não conseguir matar um alvo indefeso. Akira hesita, questionando como poderia matar alguém que se parece tanto com um humano, até que de repente o chefe de Orun se teleporta para o local. Ele não fica nada satisfeito ao ver que Orun perdeu a batalha. Akira e seus companheiros ficam paralisados de medo, conscientes de que não tem chance contra um demônio de segunda classe. O protagonista sabe que não pode lutar de forma descuidada contra esse cara, porque a pressão que ele emite é impressionante. Mahiro não só coloca Orun na frente do protagonista para que ele se recupere, como também remove a barreira protetora do prota e ataca Amélia. Mas segundo ele, é só para facilitar carregar ela depois, nada mais. Não é que ele tenha machucado ela de verdade. O demônio admite que o protagonista tem um olhar bem ameaçador, como se quisesse devorar ele ali mesmo. Knight pede para Akira, por favor, não se deixar provocar, porque é exatamente isso que esse cara quer. O prota sabe disso, mas está custando muito se controlar. Mesmo assim, ele sabe que precisa priorizar salvar Amélia e sair dali. Mahiro não é idiota, então ativa vários círculos de barreiras porque, segundo ele, odeia ter que perseguir fugitivos. Akira não sabe o que fazer, já que usou magia de sombras há pouco e não tem muitas opções sobrando. Do nada, Mahiro solta a bomba. Ele esteve no Japão antes de vir para este mundo e seu nome era Mahiro Wave. O prota fica completamente confuso. Não entende como um demônio pode ter sido um humano do seu mundo antigo. Mas Mahiro diz que não tem tempo para explicações e que vai matar ele e levar a princesa. Em poucos ataques, o cara prova que é absurdamente poderoso. E se não fosse pela magia de sombras, o protagonista já estaria debaixo de 7 palmos. Mesmo assim, Mahiro sabe que tem vantagem porque sente que Akira está economizando energia. E energia não é algo que o prota tenha de sobra no momento. Para Mahiro, é uma pena não poder ver o protagonista no seu auge, mas se ele não cumprir a missão, vai levar uma bronca feia. Knight agradece porque depois de descansar, finalmente recuperou energia suficiente para lutar. Mahiro pergunta ao gato se pode considerar ele do lado inimigo, levando em conta suas intenções. Knight deixa bem claro por telepatia que não tem a menor intenção de voltar para o Rei Demônio. Pede ao protagonista para romper temporariamente o pacto familiar é possível desde que os dois concordem. Akira não entende nada e Knight explica. A única forma de derrotar Mahiro é ele se sacrificando. Claro que ele não quer que seu mestre morra, e o prota obviamente não vai permitir isso nem brincando. Mahiro sabe que os dois estão conversando por telepatia, e apesar da pressa, diz que vai esperar porque de qualquer jeito, nenhum dos dois vai sobreviver. O prota acha que se lutarem juntos e contudo, podem vencer, então aposta a vida dos dois nessa luta. Do nada sim, do nada mesmo Knight se transforma em Saran. Mahiro fica chocadíssimo, mas o gato explica que essa transformação é a única realmente efetiva contra ele. Avisa ao prota que não vai durar muito tempo, então eles ativam um monte de poderes e partem para cima. Akira ativa sua armadura de sombras e com isso consegue se mover muito melhor. Ele não consegue evitar pensar que, se o Capitão Saran ainda estivesse vivo, provavelmente lutariam exatamente assim juntos, e isso deixa ele meio mal, porque está pensando no seu antigo companheiro em vez de valorizar o Knight. O gato avisa que a transformação não vai durar muito, então precisam acabar logo com isso. Mahiro avisa ao prota que ainda não acabou, e em seguida Amélia acaba apunhalando o protagonista pelas costas, mas óbvio que não foi de propósito. Assim que sai do controle de Mahiro, Amélia começa a chorar desesperada.
O Prota fica em choque e Amélia não para de pedir perdão. O nosso garoto diz para ela não se preocupar, que a culpa não é dela. Knight explica que tudo foi por causa do primeiro círculo mágico que Mahiro lançou. Mihiro confirma isso com orgulho, explicando que sua magia permite controlar um alvo e liberar todo o seu poder, através do corpo da pessoa controlada. Enquanto isso, Akira, fraco, diz que não vai morrer e deixar Emília para trás. Pensando em todos os objetivos que ainda possui, ele desesperadamente espera sobreviver de alguma forma. No entanto, quando sua vida está prestes a se esvair, sua magia das sombras se ativa sozinha. Ela lança um feitiço de cura para reparar seu corpo, e Mihiro tenta finalizar ele. De algum jeito, a magia das sombras desvia o ataque de Mihiro e ergue o corpo de Akira no ar. Até Mihiro fica chocado ao ver Akira de pé novamente. Mas desta vez, é a própria magia das sombras que controla o corpo de Akira para lutar. Quando Mihiro avança para atacar, Akira intercepta o golpe e o fere. Mihiro então conjura um feitiço de foice mágica, mas Akira bloqueia com uma parede de sombras e usa essas mesmas sombras para prender Mihiro. Ele pergunta se Akira está sendo controlado. O sistema ignora a pergunta e o ameaça, ordenando que libere Emília. Mas Mihiro, arrogante, afirma que um humano jamais poderá derrotar um demônio. O sistema diz a Mihiro que ele está errado, explicando que humanos só falham porque desistem pela metade do caminho. Furioso com as provocações do sistema, Mihiro lança um feitiço contra Emília. Isso imediatamente desperta Akira de seu modo de batalha, fazendo-o correr para proteger ela. Ele cobre o corpo de Emília com o seu, e as agulhas de Mihiro disparam pelo ar para perfurar ele. De repente, as agulhas param e desaparecem, graças ao feitiço de Crow. Enquanto todos se perguntam por que Crow está ali, Mihiro pergunta como ele sobreviveu tanto tempo, já que Homem-Esfera não possui uma longa expectativa de vida. Crow diz que, embora não esteja mais em sua melhor forma, sua força não diminuiu tanto assim. Mihiro entende que está em desvantagem e se prepara para partir com Oram. Depois que ele vai embora, Lia pergunta a Crow por que está ajudando. Ele afirma que apenas estava passando pela região, enquanto Akira se surpreende ao ver que Crow conhece tantas pessoas. Vendo Akira lutando para se manter consciente, Crow diz a ele para descansar, e o garoto desaba de exaustão. Algum tempo depois, Akira acorda na casa de Crow e pergunta a Knight quanto tempo ficou desacordado. Knight responde que foram 3 dias, e Akira sorri, feliz de saber que Emília cuidou dele durante todo esse tempo. Então, Crow entra no quarto, e Akira agradece por toda a ajuda. Nesse momento, Crow chama as pessoas que esperavam do lado de fora. Logo depois, os amigos de escola de Akira entram, liderados por Jules, que explica ter vindo ao continente dos Homem-Esfera para encontrar boas armas para seus alunos. Asaina fica aliviado por finalmente ter encontrado Akira, e Tsukasa conta que Jules removeu as maldições do Rei de Todos. Asaina se desculpa por não ter conseguido ajudar durante a maldição, mas Akira diz que está tudo bem, observando todos reunidos. Akira pensa que Tsukasa é realmente um grande líder e merece a classe de herói. Então, ele pergunta a Jules se teve problemas no palácio depois de partir. Jules explica que o castelo o demitiu, já que dissolveram a Ordem dos Cavaleiros, então ele estava livre de qualquer forma. Asaina pergunta se Akira se juntaria a eles, mas Knight afirma que ele é o único parceiro de que Akira precisa. Os dois começam a discutir, e Akira os acalma antes de expor sua opinião. Embora esteja feliz de saber que o grupo do herói está seguro, Akira quer saber o que pretendem fazer agora. Tsukasa diz que querem derrotar o Rei Demônio, mas Knight acha que eles são arrogantes demais considerando o quão fracos são. Como Knight continua brigando com todos, Akira o expulsa para poder conversar com seus colegas em paz. Com Knight fora, Akira pergunta se eles pretendem se tornar heróis derrotando o Rei Demônio. Tsukasa explica que querem conquistar o favor do rei derrotando o monarca demoníaco, para que ele finalmente diga como voltar ao mundo deles. Akira entende o raciocínio de Tsukasa, mas lembra que o rei sacrificou cruelmente muitas pessoas inocentes apenas para invocar eles. Ele diz que há um motivo para não confiarem no rei, e lembra que ainda precisa vingar a morte de Sarén. Todos ficam em silêncio, pensando no que Akira pretende fazer, já que ele também deseja voltar para casa. Akira então explica que demônios podem usar círculos de teletransporte, e existe a chance de que um deles leve ao mundo de origem deles. Ele afirma que irá se infiltrar no território do Rei Demônio para descobrir esses segredos por conta própria, mas precisa cumprir outros objetivos antes disso. Todos oferecem ajuda para lutar contra os demônios, mas ele recusa. Ele avisa que mesmo que escolham lutar, ele não poderá proteger eles. Tudo o que Akira deseja é voltar para casa, e ele não deixará ninguém atrapalhar seu caminho. Ao ouvir ele repetir esse desejo, Emília sai da sala em silêncio. Antes de ir atrás dela, Akira diz aos outros que pensem bem nas decisões antes de tomarem qualquer rumo. Jules também se retira para falar de armas com Crow, deixando apenas os estudantes no local. Mesmo tristes pelo comportamento frio de Akira, Tsukasa acredita que ele ainda é sua melhor esperança para retornarem. Eles percebem que precisam provar sua força antes que Akira os ajude, o que é um objetivo extremamente difícil. Enquanto isso, Akira encontra Emília parada à beira de um penhasco, olhando para o mar.
Quando se aproxima, Emília diz que sempre soube que um dia eles se separariam, mas não consegue se preparar para esse momento. Ela pede desculpas por ter ferido ele, mas Akira lembra que nada do que aconteceu foi culpa dela. Então, Emília revela que, embora tenha ficado arrasada ao ver ele machucado, depois ela se sentiu feliz. Ela explica que, como Akira esquecerá dela quando voltar para sua casa, ele ao menos terá para sempre no corpo a cicatriz que ela causou. Emília se sente culpada por esse sentimento estranho, mas Akira diz que ela é alguém especial para ele. Emília não acredita, afirmando que o coração de uma pessoa muda facilmente. Akira admite que nem sempre entende seus próprios sentimentos, mas isso não significa que precisam se preocupar tanto com o futuro. Então ele pega sua espada, coloca na mão dela e explica que, em seu mundo, um homem e uma mulher que se amam ficam noivos usando anéis iguais. Akira pressiona seu próprio dedo contra a lâmina, criando um anel de sangue ao redor dele. Ele declara firmemente a Emília que a ama, e ela começa a chorar, dizendo que sente o mesmo. Depois que os dois se casam com seus anéis de sangue, Akira pergunta se ela deseja algo dele. Emília pede que ele se proteja e a ame para sempre. Ele concorda, e ambos selam seu amor com um beijo. De volta a casa, Asahi e os outros se perguntam como podem convencer Akira de que são dignos de acompanhar ele. Um dos garotos, de repente, se lembra de um boato que ouviu na guilda e explica que está acontecendo um festival em uma cidade próxima, onde realizam uma competição todos os anos. Surpreendentemente, o vencedor do torneio sempre desaparece pouco tempo depois, e há um boato de que são sequestrados e vendidos no mercado negro. Todos têm a mesma ideia ao ouvir isso. Eles acreditam que, se conseguirem desvendar o caso e capturar o culpado por trás de tudo, Akira finalmente irá notar eles, e pelo menos deixará de ver eles como peso morto. Na manhã seguinte, todos vão convidar Akira e seu grupo para irem juntos ao festival. Eles apenas dizem que as garotas queriam visitar o festival, então decidiram convidar Amélia também. Amélia só pergunta se haverá barracas de comida, e quando as garotas confirmam, ela fica mais do que feliz em ir junto. Quando chegam à cidade, Amélia diz animada para Akira que acredita que o prêmio do concurso de beleza deve ser comida. Ela está empolgada para participar, e Akira começa a sentir que há algo suspeito em toda essa situação. Nesse momento, eles veem um cliente reclamando com uma recepcionista, dizendo estar sofrendo preconceito. Akira decide ver o que está acontecendo e descobre que a garota é, na verdade, uma demônio, e está irritada porque o concurso de beleza não aceita participantes demônios. Enquanto Akira fica chocado ao ver uma demônio agindo tão livremente em público, Night percebe quem ela realmente é. Ela se apresenta a Akira como Lati, e ele fica surpreso porque não sente nenhuma hostilidade ou pressão vindo dela. Lati repentinamente se agarra a ele e pede que intervenha por ela, mas Amélia chega e as separa imediatamente. Em seguida, a recepcionista diz a Amélia para apresentar um comprovante de identidade caso queira participar do concurso. Amélia entrega sua placa de identificação, e a recepcionista fica chocada ao perceber que ela é a princesa dos elfos. Imediatamente corre para registrar seu nome, enquanto Amélia volta até Akira e o repreende por flertar com outra mulher, logo depois de prometer que ficaria com ela para sempre. Lati se desculpa por causar um mal-entendido e volta à recepcionista, questionando por que apenas demônios são proibidos do concurso enquanto humanos e elfos são aceitos. Enquanto ela reclama das regras, Akira continua pedindo desculpas a Amélia, que diz que está tudo bem desde que ele não flerte com a garota demônio. Akira afirma que não flertou e então decide intervir na discussão entre Lati e a recepcionista. Ele pede que deixem Lati participar do concurso e garante que, se ela fizer algo errado, ele mesmo cuidará do problema. Lati agradece o apoio e até a recepcionista aceita deixar ela participar, já que o acompanhante da princesa está assumindo a responsabilidade. Nesse momento, Lati nota Night e o cumprimenta de forma provocante, enquanto ele revela que atualmente usa o nome Night. Lati sorri ao descobrir que Night assinou um contrato com alguém. Akira, por outro lado, fica confuso ao perceber que eles já se conhecem, mas Night promete explicar tudo depois. Enquanto isso, Lati e Amélia começam a se dar bem, animadas com a ideia de aproveitar o festival juntas. No mercado, Lati começa a se aproximar de pessoas aleatórias pedindo que votem nela no concurso de beleza. As pessoas ficam chocadas ao ver uma demônio revelando sua identidade tão abertamente, mas Lati não se intimida. Ela autografa a camisa de um homem e diz que escreveu no alfabeto do primeiro herói. O homem fica tão impressionado com a confiança dela que aceita o autógrafo. E Lati já anuncia que todos devem formar uma fila para apertos de mão e mais autógrafos. Alguns dos colegas puxa-saco de Akira entram na fila também, enquanto ele observa sem entender muito o comportamento estranho de Lati. Night comenta que ela é realmente esquisita, e Amélia diz que apesar de ser uma demônio, não transmite nenhuma energia ruim. Enquanto Akira pensa que Amélia também é meio estranha, ele percebe algumas garotas olhando para ele e rindo. Quando ele vira na direção delas, as garotas correm gritando que o assassino silencioso olhou para elas. Akira não entende se elas estavam realmente olhando para ele, e Crow confirma que sim. Ele diz que Akira se tornou famoso depois de eliminar sozinho uma horda inteira de monstros diante da masmorra.
Akira comenta que aquilo foi chamativo demais para um assassino, mas Knight e Amélia respondem que é justamente isso que o torna especial. Crow afirma que algumas pessoas começaram a chamar ele de assassino sombrio e assassino silencioso. Então ele lembra que a guilda lhe deu um crachá amarelo para entregar a Akira como reconhecimento por suas ações durante o ataque dos demônios. Ele explica que a guilda decidiu abrir uma exceção e concedeu uma promoção enorme fora da ordem normal. Amélia fica feliz por Akira e diz que ele pode usar o crachá amarelo como identificação. Akira age com ciúmes porque Amélia está no rank prata, muito acima dele, mas ela diz que sua irmã é ainda mais forte. Amélia conta orgulhosa que Kilika está no rank ouro e que só existem 4 pessoas no mundo com essa classificação. Os colegas de classe de Akira ouvem tudo e dizem que também estão no rank amarelo, e se ele precisar de dicas para ganhar a vida como aventureiro, pode perguntar a eles. Akira não está interessado, e nesse momento algumas garotas chamam Amélia para comer lanches com elas. Soto também puxa os garotos, dizendo que devem passar um tempo jogando. Quando Akira fica sozinho, ele ordena que Knight siga Amélia e garanta que ninguém chegue perto demais dela. Knight imediatamente obedece e caminha na direção de Amélia, enquanto todas as pessoas abrem caminho ao ver o gato preto. Akira percebe que Amélia está conversando com alguns de seus colegas de classe e se pergunta quando eles ficaram tão próximos. Crow responde que eles levaram 2 dias para chegar àquela cidade, e isso deve ter sido tempo suficiente para as meninas criarem laços. Akira então pergunta por que Crow resolveu acompanhar eles, já que ele não parece ser o tipo que gosta de festivais. Crow pergunta se ele sabia que tinha uma irmã mais nova, e Akira responde que soube por Amélia e Knight. Crow diz que o motivo de nunca ter buscado vingança pela morte da irmã não é apenas porque ela não gostaria disso, mas também porque ele já está velho demais. Akira responde que ele não parece velho, e Crow explica que o envelhecimento quase não é visível para os homens bestas. Ele afirma que sua força já desapareceu há muito tempo, e que o homem que matou sua irmã está sempre cercado de guardas fortes. Assim que Akira ouve que o culpado é um nobre chamado Gran, ele lembra que é o mesmo nome do mentor dos sequestros. Crow então pergunta por que Akira acha que os demônios tentaram sequestrar Amélia assim que ele entrou no país. Akira fica chocado enquanto Crow explica que Gran provavelmente está vendendo informações para os demônios, pois ele tem acesso a dados de todos que entram e saem da cidade. Akira fica furioso ao ouvir que Gran foi responsável pelo ataque contra Amélia, mas pergunta se Crow tem certeza disso. Crow afirma que confirmou a informação enquanto Akira dormia. Ele revela que foi quem criou o cajado de Lia e que a pedra mágica dentro dele reagiu com uma de suas ferramentas quando Akira estava em perigo, permitindo que ele chegasse a tempo de ajudar ele. Akira pergunta por que ele está mencionando isso agora, e Crow responde friamente que quer colocar Akira em dívida para poder fazer um pedido. Akira fica atordoado com o pedido de Crow, mas ele diz para Akira decidir com calma. Nesse momento, Jill aparece dizendo que está quase na hora do concurso de beleza começar. Crow diz que basta mencionarem seu nome aos organizadores, e todos receberão um bom assento para assistir. Exatamente como Crow disse, apenas falar seu nome dá a Akira e aos outros assentos VIP. Azari comenta que é bom terem privacidade, porque Akira chamaria muita atenção de outra forma. No entanto, Akira observa o palco friamente, sem piscar. De repente, seus amigos percebem que podem aproximar a visão das participantes, pressionando a esfera de cristal à sua frente. Quando chega a vez de Amélia, Akira sorri ao ver ela, e Amélia pisca para ele, sabendo que está sendo observada. Depois vem a vez de Lati, que posiciona algumas pedras mágicas nas laterais do palco. As pedras se transformam em projetores de luz como em uma pista de dança, e então Lati se apresenta, pedindo que votem nela. Akira pergunta a Knight se aquela garota boba é realmente uma demônio. Os resultados saem e há um empate entre Amélia e Lati. Depois disso, Lati Locke se junta ao grupo de Akira e comenta que tentou dar o seu melhor, mas ainda assim não conseguiu vencer a princesa elfa. Akira diz que ela deveria se orgulhar de ter empatado com Amélia, e Knight fica nervoso ao ouvir isso. Lati pergunta animada se Akira agora está interessado nela, mas ele diz claramente que só se interessa por Amélia. Lati não se deixa abalar e declara que vencerá no próximo ano, mas Knight pede que ela não atraia tanta atenção, pois seu pai não vai gostar. Isso deixa Akira ainda mais desconfiado, e ele pressiona Knight sobre a verdadeira identidade dela. Nervoso, Knight revela que Lati é na verdade a filha do rei demônio, chocando a todos. Ao mesmo tempo, o nobre Graham observa Lati e Amélia de longe. Ele diz aos guardas que não há motivo para agir ainda, mas ordena que mantenham vigilância pesada sobre Amélia. Ele se mostra satisfeito por ter chance de fazer aquilo que os demônios não conseguiram, garantindo lucro para si. Enquanto isso, Akira usa seu skill Olho do Mundo para verificar o status de Lati e descobre que ela tem estatísticas absurdas. Amélia comenta que sempre soube que Lati era incrivelmente forte desde o começo. Ela provoca Akira por não ter usado o Olho do Mundo antes, explicando que algumas pessoas conseguem suprimir seu mana, e Lati estava escondendo sua força real dessa forma. Akira pensa nas coisas horríveis que já viu com seu Olho do Mundo e hesita em responder. Nesse momento, Jill retorna para avisar que reservou quartos para todos. Ele pergunta a Lati se deve reservar um para ela também,
mas ela diz que não precisa, porque os humanos ficarão mais confortáveis sem sua presença. Antes de ir embora, ela diz a Amélia que se encontrarão no dia seguinte para pegar o prêmio, e todos vão para seus quartos. Lá, Soto conta que participou do concurso masculino de beleza e venceu. Amélia pergunta se o prêmio da categoria masculina também é comida, e Soto promete dar tudo para ela caso seja algo relacionado à comida. Então Asahi nota que Knight não está lá, e Akira explica que o enviou para uma tarefa. Com isso, os garotos decidem ir para o banho, e Amélia pede que Akira tome banho com ela. Ele recusa porque não pode entrar no banho feminino. Crow então lembra Akira da conversa que tiveram à tarde. Akira decide falar com ele novamente, mas Amélia fica com ciúmes e o puxa para si, dizendo que ele precisa dormir porque está há 2 noites sem descanso. Akira diz que está bem, mas Amélia o arrasta à força para o quarto e usa magia para fazer ele dormir. Em seguida, ela sai furiosa para falar com Crow e pergunta que tipo de ideias ele colocou na cabeça de Akira. Crow responde que estavam apenas falando de negócios, mas Amélia declara que não permitirá que ele force Akira a fazer algo que não queira. Crow então menciona repentinamente a luta no calabouço e pergunta por que Akira não conseguiu terminar o Demônio Ouro. Amélia responde que isso não é da conta dele, mas Crow afirma que Akira está fraco agora e que a única coisa capaz de tornar ele mentalmente forte o suficiente para matar alguém é salvar ela. Isso deixa Amélia chocada, e ela se pergunta se Akira realmente seria capaz de cruzar essa linha por causa dela. Na manhã seguinte, Amélia e Lat saem para coletar a recompensa, acompanhadas de Sodo e dos outros. Todos estão preocupados com o fato de Akira estar dormindo por tanto tempo, mas Asahi acha que é uma boa oportunidade para eles agirem e provarem seu valor. Logo chegam ao local da cerimônia de recompensa, que surpreendentemente é um prédio abandonado. Todos ficam confusos, até que um grupo de assassinos surge do nada e ordena que Amélia vá com eles pacificamente, pois Graham a convocou. Amélia se recusa a obedecer a ordens de um bastardo ganancioso que não hesitou em matar seu próprio povo para fugir do perigo. Os assassinos declaram que nesse caso a levarão à força e todos se preparam para lutar. No entanto, Amélia não lhes dá chance e usa magia gravitacional para prender eles no chão. Ela pergunta a um deles por que Graham a quer, e o assassino responde que não sabe os detalhes. Mas Amélia vê, através do olho do mundo, que ele está mentindo, e aumenta a pressão das esferas gravitacionais para obrigar ele a falar. O assassino, então, revela que os vencedores anteriores tiveram seus órgãos roubados e vendidos. E Amélia pergunta se é isso que Graham pretende fazer com ela também. Antes que ela esmague os assassinos em sua fúria, Lat a abraça por trás e pede que ela pare. Lat diz que eles não devem matar os assassinos, mesmo sendo pessoas ruins, porque até gente ruim tem uma história. Ela se põe na frente de Amélia e declara que não permitirá que ela mate alguém diante dela. Coincidentemente, Akira consegue ver tudo isso porque está de alguma forma ligado a Amélia naquele momento. Ele fica aliviado que Lat tenha impedido Amélia de matar os assassinos, pois não queria ver ela tirar a vida de ninguém. Mas é aí que o vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal.